Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é a pergunta que os discípulos fizeram para Cristo. Quem é o maior no reino dos céus? Não é só os discípulos que têm essa indagação. Não é só os discípulos que são atacados por essa situação, essa disputa de saber quem que é o maior. Todo ser humano vive em torno dessa pergunta. Você pode pegar duas pessoas e colocar duas pessoas num local, sempre vai ter uma que vai querer sobressair sobre a outra. É uma disputa que não tem fim. Quem que é o maior? O interessante é que se você pegar esse mesmo texto em Marcos ele coloca num ponto de vista ainda bem mais difícil. Porque na descrição dele, na descrição de Marcos, isso aconteceu quando Cristo estava comentando sobre a sua morte. Cristo estava ensinando que ele haveria de ir para Jerusalém, haveria de ser crucificado, ser rejeitado pelos anciãos, e os camaradas chegam com essa pergunta para ele. Isso não parece uma briga familiar por herança? Às vezes o pai de família está à beira da morte e a família não está nem aí com a doença do cara, eles estão brigando pela herança. Estão discutindo a herança. Quem que vai ficar com a maior parte? Oh, não, essa parte é minha. Não, olha, não, sabe? Assim estava dominando o pensamento dos discípulos. Algo bastante complicado. O estilo de liderança de Jesus. O interessante é que se eu pudesse, eu mudaria essa palavra liderança para vida. Porque a própria palavra liderança já vai levar a gente para uma disputa. A própria palavra liderança já vai nos induzir a uma disputa. Então, se eu pudesse mudar, eu mudaria para o estilo de vida de Jesus. Aí ficaria mais fácil para a gente estar comentando. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O interessante é que a disputa é quem é o maior. E aqui no texto, Jesus ensina que a verdadeira grandeza se alcança pela humildade. A verdadeira grandeza, o verdadeiro grau de grandeza, não é eu e você querer ser grande. É em eu e você procurar o caminho da humildade. O caminho da humildade. Exercer liderança, a introdução. Exercer liderança sobre um grupo, seja ele grande ou pequeno, é uma tarefa bastante difícil. Se por um lado, aos que apoiam o líder, sempre há os que a ele se opõem, criticando suas atitudes. Aqui na introdução da revista, o autor já coloca de um jeito que ele leva para um lado que existe a figura do líder. Cristo também não apaga a figura do líder. Cristo, no seu ensino, ele diz que a liderança cristã, ela se dará pelo servir, onde a pessoa é colocada para servir. Agora,
nessa questão de servir, nessa questão de liderança cristã, também não vai faltar oposição. Vai haver os opositores. E se vão se opor a mim e a você, qual que é a nossa atitude? Qual a atitude que Cristo ensina? Você fazendo uma comparação com todos os líderes mundiais, porque Cristo, quando ele ensina, ele fala assim, olha, a liderança entre vocês não vai ser igual os gentios. Afinal de contas, entre os gentios, entre essa população no geral que nós vemos, os seus grandes têm domínio sobre a massa, o rei tem domínio sobre o seu reino, o presidente domina, o governador domina, o prefeito domina. Aonde vai no mundo, existe um dominando. E tem uma. Quanto mais autoritário for o regime, maior será a retaliação para quem se levanta contra essa liderança. Agora, quando você traz isso para a liderança espiritual, não deve acontecer dessa maneira. Se lá em um determinado reino, em um determinado regime, quando alguém se levanta contra aquele líder, a resposta vem dura. A resposta, dependendo, é a pena de morte, é exclusão, é cadeia e por aí afora. Entre os cristãos, não. Se alguém rejeita a sua liderança, a minha liderança, o nosso modo de vida, o nosso modo de agir, nós não damos uma resposta na base da espada, na base do morro, na base do reio. Não, nós não damos esse tipo de resposta. A resposta sempre será com mansidão, com temperança, nunca partindo para o lado da violência. Cristo não usou da espada, os apóstolos foram ensinados a não usar a espada e nós também somos ensinados a agir dessa maneira, ir agindo com humildade, com mansidão. Hoje vamos estudar os métodos de liderança de Jesus, aplicando-os à igreja local. Então nós vamos estudar o modo de Cristo e aplicar para a minha e para a tua vida, ou seja, para a igreja local, para nós aqui. Apesar de todas as barreiras que enfrentou, o Senhor se destacou como líder ideal. Cristo enfrentou uma barreira grande, não aceitaram a liderança dele, não acataram a liderança dele. As autoridades da época rejeitaram a liderança dele. Está escrito, ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Aqui logo de cara, Jesus está nos ensinando que nós somos luz nesse mundo, nós brilhamos nesse mundo, nós somos chamados para influenciar este mundo, mas as Escrituras ensinam que Cristo é a luz e o mundo não recebeu ele. Cristo está nos ensinando uma liderança que vai ser forjada, vai ser realizada, vai ser executada embaixo de uma reprovação. Afinal de contas, as autoridades não somente rejeitaram, como prenderam ele e levaram ele para a cruz. Mas assim mesmo ele não deixou de ser o líder. Assim mesmo está escrito lá no Salmo de número 2, que eu recitarei o decreto. Tu me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pelo caminho da mansidão, pelo caminho da servidão, de ser servo, ele se torna o líder mundial. E esse tipo de liderança que nós vamos. Primeiro ponto, a vida pessoal do líder Jesus.
jamais podemos nos esquecer de que houve na vida de Jesus alguns aspectos distintos. Intensa comunhão com o Pai. Subtópico A, intensa comunhão com o Pai. Toda a liderança de Jesus foi exercida sob a orientação de Deus. Primeira coisa que Jesus fez foi ter uma comunhão íntima com o Pai. A igreja, afinal de contas, o autor diz que isso aqui ele está ensinando para a igreja local. E a primeira coisa que a igreja local tem que aprender, é obrigação em aprender, é ter uma comunhão íntima com Deus. Comunhão com Deus. Ter um relacionamento direto com Deus. Andar no dia a dia com Deus. Ou seja, em outras palavras, procurar conhecer a vontade de Deus. É aquilo que alguém diz assim, olha, devemos respirar Deus. Devemos nos alimentar o dia todo de Deus. Andar com Deus, viver com Deus, caminhar com Deus, dormir com Deus. Alguém chegou para o camarada e falou, mas você é um fanático. Fanático não, a Bíblia me ensina a dormir com Deus, acordar com Deus, tomar café com Deus, almoçar com Deus, tudo que eu fazer com Deus. Comunhão íntima com Deus, 100% Deus. É isso que a vida pessoal do líder Jesus começa a ensinar. Dependência total de Deus. Jesus, no capítulo 15 de João, ele disse, ensinando, sem mim vocês nada podem fazer. Não podemos dar um passo sequer sem a orientação de Deus. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz, ei a vocês que falam, amanhã nós faremos isso, amanhã nós vamos mudar, amanhã nós vamos comprar, amanhã nós vamos negociar. Toma cuidado. Porque o amanhã não te pertence. O que é a tua vida? Quem pensa você que é? A tua vida é um vapor. Amanhã Deus pode pedir a tua vida. Então antes vocês devem dizer, se Deus quiser, se Deus permitir. Deus tem que ser aquele norte, aquele que me guia, aquele que me ensina, aquele que me leva em tudo. Todos os passos de Cristo nunca fez nada, um passo sequer, sem a orientação divina. Olha só o que o autor coloca aqui. Antes da escolha dos 12 apóstolos, passou uma noite em oração. Para aprender a ter comunhão com Deus, para ter comunhão com Deus, tem que ter um exercício de oração. O interessante é que geralmente, num culto de oração, a maioria das pessoas não consegue orar 5 minutos. A maioria não consegue. Que dirá meia hora. Lembra daquele tempo, ainda algumas igrejas têm o costume ainda, que na realidade o culto começava com oração? Não aquele negócio do pastor pegar o microfone na mão e vamos abrir o culto com oração. Não era isso não. O pessoal ia chegando, dobrando o joelho no banco, e ali orava um período. Um bom costume. E o que dizer da oração em casa? Difícil, né? Orar em casa. Afinal de contas, quando você vai ler e estudar os heróis da fé, aqueles homens do passado que obtiveram grandes vitórias, uma das coisas que eles falam e eles ensinam é que existiam momentos de oração deles que eles não conseguiam falar uma palavra diante de Deus. Tamanho o peso sobre eles. Tamanha a dificuldade sobre eles. Quanto mais você se exercitar nessa área,
mais você vai perceber que não é fácil, não. Existem momentos que não se tem uma palavra na boca. Sabe que oração bonita é oração carnal? É aquela oração que eu pego o microfone, Senhor, Tu és magnificentíssimo, e vai por aí afora, começa a bajular Deus. Isso daí é a oração da mente, o camarada, isso é reza. O camarada pensou antes de pegar o microfone. O camarada estudou a oração antes de pegar o microfone. Isso aí é reza. Oração verdadeira mesmo, com o peso sobre a pessoa, meu amigo, essa experiência você tem nas orações na tua casa. Que você dobra o joelho e não sai nada nem da tua mente, você só clama, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, né? Então Jesus, olha só, mas para escolher 12 não é uma coisa tão fácil. Ele passou a noite inteira em oração. Mas Jesus não é Deus, ele não sabia de todas as coisas. Ele como homem, ele deu o exemplo em tudo. Todos os passos de Cristo, nenhum passo foi dado sem a orientação de Deus. 100% orientado por Deus. É isso que a Bíblia aqui ensina. A lição ensina. Durante o seu ministério, o Senhor sempre procurou agradar aquele que o enviara. Presta bem atenção, hein? Agradar a Deus, muitas das vezes, e na maioria das vezes, você vai desagradar as pessoas. Sabe que é uma escolha. Você tem uma escolha a fazer. Quem que você vai agradar? A Deus ou aos homens? Tem uma escolha. E Jesus sempre procurou agradar a Deus. Ele sempre viveu nisso. Viveu em completa dependência. Dependência 100% de Deus. Não tem aquela questão aí do livre-arbítrio? Eu sou livre, eu posso fazer o que me der na cabeça. Jesus não partiu por esse princípio. Jesus fez diferente de Adão. Adão escolheu da cabeça dele. Jesus não. Jesus, ele foi servo 100%. Ele escolheu ser servo. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu abrir mão do seu livre-arbítrio e dizer, eu sou servo do meu Pai. Qual escolha que você faz? Você deve escolher a viver na dependência de Deus. No episódio da tentação, venceu o diabo pelo poder da palavra. Presta bem atenção que Cristo, ele conhecia a palavra, mas não simplesmente uma coisa decorada. Porque às vezes nós conhecemos de forma decorada. E conhecer as coisas de forma decorada, existe um perigo grande. Porque quando Cristo foi tentado, ele também foi tentado e o inimigo usou a mesma palavra. É que Cristo, na sua dependência de Deus, na sua capacidade espiritual, ele percebeu uma coisa, que a mensagem é correta, mas a fonte é errada. Sabe aquela mensagem que vem para você e a mensagem não tem erro nenhum? Você vai nas escrituras e está escrito daquele jeito. Mas a fonte está errada. Peraí, a fonte tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está me chamando a atenção aqui. Eu estou com uma pulga atrás da orelha. Embora a mensagem seja certa, mas parece que tem alguma coisa errada. E o que está errado? A fonte está errada. Qual que é a fonte dessa mensagem? A fonte que está trazendo essa mensagem correta não é Deus, é o inimigo, é Satanás. E aí que nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Sabe aquilo que nós que gostamos de mexer com dons espirituais, vemos lá, discernimento de espírito? A mensagem está correta, mas o espírito está errado?
O Espírito não é o Espírito de Deus que está trazendo essa mensagem? Afinal de contas, nenhuma heresia começa com uma mentira. Toda heresia começa com uma verdade. Em primeiro, a heresia traz uma verdade para alicerçar o pensamento dele. Depois de colocado esse pensamento, aí vem a heresia lá na frente. Por isso que tem que ficar esperto. Por isso que tem que ficar, como diz a moçada, é ficar ligado, né? Ficar de antena ligada, ó. É o que João escreveu na sua carta, né? Não creiais a todo espírito, mas provai se o Espírito é de Deus. Nós temos que pegar e começar a fazer uma certa prova, sabe? Não é simplesmente ir acreditando em tudo sem fazer prova. Nós temos que fazer prova. Então, Cristo venceu a Satanás pela palavra. Porque Satanás também usou a palavra contra ele. O diabo conhece as Escrituras. E ele tira um texto fora do contexto na maior facilidade. Qualquer atividade que o líder queira desenvolver no corpo de Cristo, precisa ser feita em submissão e dependência à vontade de Deus. Muitos fracassam por não observarem isso. Quanta gente começou bem e acabou mal. Quanta gente quer uma promessa e acabou de maneira ruim. Subtópico B, a personalidade de Jesus. A maneira como a pessoa age é muito importante no seu trabalho de liderança. Jesus agia com 2 pontos. Presta atenção que nós estamos vendo a vida pessoal de Jesus. Nós já vimos que ele tinha uma intensa comunhão com o Pai. Agora nós vamos ver a maneira que Cristo agia. Cristo agia com mansidão. A mansidão sempre caracterizou a vida de Jesus. Então Jesus tinha um estilo de liderança e ele não impunha essa liderança. Ele não obrigava as pessoas a andar embaixo da liderança dele. Pelo contrário, ele convidava. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele não obriga, ele te convida. É diferente. É feito o convite. O convite é feito a todos. A maioria não aceita e não responde o convite à altura. A maioria rejeita o convite. É uma minoria que aceita o convite. Porque afinal de contas, o convite é para ser servo. E está cheio de gente querendo ser o primeiro, mas o último não. Está cheio de gente querendo mandar, mas ser mandado não. Está cheio de gente brigando por um cargo, mas fazer de acordo com o que Cristo manda é uma minoria. A mansidão sempre caracterizou a vida de Jesus. Aprendei de mim que sou manso, Mateus 11, 29. Aqui ele colocou errado, é o versículo 29. Seu comportamento jamais foi motivado pela ira ou pelo ódio. Aqui entra um pouco de autocontrole. Você tem que ter autocontrole, porque senão você parte para a briga. Se Jesus não agisse com os homens com graça, ele destruiria tudo. E ele podia fazer isso. Porque ele sendo Deus, ele não é obrigado a fazer nada. Mas ele se submete por amor. Seu comportamento jamais foi motivado pela ira ou pelo ódio. Mesmo quando foi preso, injuriado ou crucificado, sua oração foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Certa época, Jesus ia de caminho e os samaritanos, passando por uma aldeia lá, as pessoas não receberam ele com os discípulos. Não deu guarida, não deu alimento, não deu casa. Ninguém foi hospitaleiro com Cristo ali naquele lugar. E os discípulos falaram para ele: ó,
quer que a gente faça igual Elias fez? Afinal de contas, Elias pediu para descer fogo do céu e desceu e consumiu. Mas Cristo falou, não, peraí, calma lá. Eu não vim para isso. Pelo menos por agora não. Vai ter o dia de acerto de conta, mas não é agora. Agora é a hora da mansidão. Não é a hora da ira do cordeiro, como está escrito lá em Apocalipse. Agora é a hora da mansidão. Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para fazer isso agora, mas ele veio para salvar o perdido. Calma. Como homem, eu vou colocar na mão de Deus. Aqui você tem que aprender uma coisa, hein? Senão você entra em parafuso. Porque ser manso não é ser bobo, não é ser tonto. Ser manso é aprender a ter um domínio próprio e entregar tudo na mão de Deus que julga retamente. Ou seja, em outras palavras, é não fazer o juízo fora de hora. Jesus, na sua vida, não estava cancelando o juízo divino. Jesus, na sua vida, estava ensinando que vai ter o momento do julgamento. Você vê que quando ele discute com os doutores da lei, ele fala, olha, não pense que eu vos julgo. A minha palavra que eu tenho ensinado é essa vontade de julgar. Também tem outra coisa. Em Moisés, a quem vocês esperam, a palavra de Moisés também vai julgar vocês. Porque a palavra de Moisés e a de Cristo é a palavra de Deus. É tudo no tempo certo, é tudo no tempo correto. Você tem que aprender e entender que você tem um Deus que diz assim, olha, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Então, quando alguém não aceita o teu conselho e pisa em cima de você e só faz uso de você, entrega tudo na mão de Deus, porque Deus lá na frente vai pedir contas de tudo. Então você tem que aprender isso, a colocar as coisas na mão de Deus. Essa lição, ela é repetitiva. Aprenda a colocar tudo na mão de Deus, a depender em tudo de Deus e orar em tudo. Tópico 2, dentro desse subtópico. Coragem. Jesus jamais se acovardou perante uma situação difícil. O interessante é que quando você vai colocar esses dois tópicos aqui, mansidão e coragem, não parece que é uma coisa contraditória? Porque mansidão te leva para um lado que você não briga com ninguém, não discute com ninguém, faz o seu serviço, não aceitaram, não receberam, não aceitaram sua liderança, fizeram pouco caso de você. Mas agora, coragem. Não parece uma coisa contrária? E é contrária. São duas coisas contrárias convivendo na mesma pessoa que vai levar essa pessoa a um objetivo. Então, jamais Jesus se acovardou perante uma situação difícil. Quando chegou a Jerusalém e viu que o templo estava sendo usado como casa de comércio, expulsou os cambistas e os que vendiam animais. João capítulo 2, versículo 13 ao 18. Essas duas coisas em Cristo, mansidão e coragem, levou ele para a cruz do Calvário. Mansidão, ele não agiu por conta própria. Ele até disse, olha, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos, lutariam por mim. Mas sabe por que os meus servos não vão pegar a espada e lutar por mim? Porque o meu reino não é desse mundo. Do lado espiritual, Cristo falou assim, olha, quando Pedro pegou da espada e cortou a orelha do soldado, ele disse, olha, Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos. Se fosse para partir para a briga, para a luta, não era o homem que eu ia colocar para lutar por mim, era anjos. E um anjo apenas resolveria o problema. Mas como se cumpriria tudo que está escrito ao meu respeito? Que é a parte do sofrimento, que é a parte doída, que é a parte da servidão. Como se cumpriria? E quando ele estava em agonia, ele disse, olha, para isto vim, e por acaso eu direi, Pai, passa de mim essa hora? Não, pelo contrário.
Ele pediu, se possível, passa de mim, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então essa mansidão, junto com a coragem, levou Cristo para a cruz do Calvário. E na tua liderança espiritual, quando você se pôr mesmo nessa luta espiritual contra as trevas, contra o mundo, quando você usar mansidão e coragem, igual Cristo fez, e Cristo recebeu em troca a cruz, nós também receberemos. Porque Cristo, quando estava ensinando, ele disse, olha, ao servo não convém ser maior que o seu senhor, mas igual ao seu senhor. Se perseguiram o pai de família, também vos perseguirão a vós. Então, juntando essas duas coisas, mansidão e coragem, porque a coragem levou Cristo a enfrentar tudo e não voltar atrás e ir para a cruz do Calvário. Não se intimidou ao conversar com Nicodemos, um dos grandes homens entre os fariseus. O engraçado é que aqui Cristo mais uma vez nos ensina, e quando nós começamos a olhar o mundo atual, nós vemos uma coisa triste, viu? O que tem de bajulação, meu amigo, a bajulação começa no líder local. Os camaradas se rodeiam do líder local e começa a bajular ele para ter benefícios naquela denominação. Aí, esses líderes locais também usam da mesma estratégia. Bajula o prefeito, o governador e o presidente. É uma bajulação. Agora pega dois personagens no Novo Testamento. João Batista e Cristo. João Batista, depois de mais ou menos 30 anos no deserto, sem ninguém conhecer ele era profeta, né, tudo. Ficou 30 anos sem ninguém conhecer ele. Aí de repente veio a palavra de Deus para ele. O camarada era profeta, mas 30 anos de silêncio. Nunca falou um A. De repente vem a palavra para ele no deserto. Já começou, do lado humano já começou errado. No deserto, onde não tem ninguém. Já começou num lugar obscuro, no deserto. E o povo foi até o deserto, de tal maneira que ele se tornou conhecido nacionalmente. O país inteiro conheceu ele no deserto. Aí, de repente, mudou a história dele. Ele foi chamado para o palácio. Sabe o que os dias atuais diz sobre isso hoje? Eu passei 30 anos no deserto, agora chegou o momento de Deus me exaltar. Agora eu estou sobre a carne seca, agora chegou o meu momento. Aí o cara dá 2 pulos e 3 gritos e sapateia e fala, agora chegou o teu momento, vaso. Agora vai, agora você está sendo honrado. Deus está te honrando na terra, vaso. E aí o vaso chega lá, sabe o que ele faz? Em vez de bajular o Herodes, ele fala, Herodes, você está errado. Mas esse camarada não tem, João Batista não tem visão espiritual, rapaz. Mas esse João Batista, olha, 30 anos no deserto, quando chega o momento que Deus está exaltando ele, ele chuta o balde e joga tudo fora. Ele joga tudo fora, rapaz. Ele vai chamar a atenção de quem está exaltando ele. Herodes, isso que você está fazendo é errado. Sabe o que os camaradas hoje fazem? Aqui está o grande homem, esse é homem de Deus. E bajulação pura. Eu disse que tem 2 exemplos, Cristo. Jesus também passou 30 anos no obscuro. Salvador, Messias, 30 anos obscuro, mas não no deserto. Um pouquinho pior do que o Batista. O Batista ainda estava no deserto, ele diz que Cristo estava num lugar pior ainda, na carpintaria trabalhando. Trabalhador braçal. 30 anos trabalhando.
de repente veio o tempo dele ser manifesto. E ele começa a fazer grandes curas, e ele então ganha uma fama no país todo. Mas a fama de Cristo, ela não ficou só no país. Ela atravessou fronteiras, de tal maneira que veio uma comitiva de fora para conhecer ele. Mas a fama dele era tão grande que não conseguiam chegar até ele. Aí chegaram no discípulo. Chegaram no discípulo e usaram o discípulo como intermediário. E ele foi lá dar notícia para Cristo. Cristo, tem uma turma e uma comitiva querendo te ver. Vieram de longe te ver. São os gregos, eles vieram aqui. A tua fama está internacional. Mas também Cristo não tinha visão, rapaz. Chegou o momento de ser exaltado, Cristo também não tinha visão. Não tinha visão, não. Podia, sapatear na frente, do lado dele. Rapaz, agora chegou a hora, agora está o momento de você ser exaltado. Sabe qual foi a conversa de Cristo? Olha, se o grão de trigo ficar sozinho, ele fica sozinho. Mas se ele cair na terra e morrer, aí ele produz muito fruto. Cristo, ao invés de pegar aquele momento de exaltação, ele falou, não, rapaz, meu caminho é cruz. O meu caminho é ir para a cruz. O meu caminho não é vocês me pegarem aqui e levarem para o trono de Herodes. Eu não vim aqui tomar o trono de Herodes. Eu vim aqui para andar na cruz e caminhar em direção à cruz e ir para a cruz. Eu não vou lá para o palácio que vocês estão querendo me levar. Então nós temos dois grandes exemplos, aonde Cristo chegou para Nicodemos. Nicodemos era um príncipe. Não, Nicodemos, você está errado. O interessante é que quando Herodes foi interrogar Cristo, ele cuidava ver Cristo fazer algum sinal. E ao invés de Cristo fazer sinal, Cristo ficou em silêncio diante dele. Não falou um A. Aí o camarada olhou para Cristo e falou assim, esse daí são objetivos diferentes, totalmente diferentes. Posteriormente, em Jerusalém, mesmo sabendo que os fariseus procuravam matá-lo, não deixou de ensinar acerca do reino de Deus e proclamar que ele era o Cristo. Então Cristo estava ensinando e avisaram para ele, olha, Herodes está querendo te matar. Os príncipes dos judeus estão fazendo um conluio aí para te matar. Mas ele não deixou de ensinar a verdade. Ele não deixou de anunciar a verdade. A coragem de Jesus levou-o à cruz e ao total cumprimento do plano para o qual o Pai o enviara. Então, mansidão e coragem levou Cristo para a cruz. E aqui está o modelo nosso. O nosso modelo de liderança está aqui. Estamos querendo seguir os seus passos ou vamos seguir a bajulação do mundo? 3. Amor. É impressionante a compaixão revelada por Jesus aos que o cercavam. O amor o impulsionava a pregar as boas novas e a curar os enfermos. Mateus 9, 35 e 38. Sua compaixão levou-o a multiplicar os pães. Tudo o que Cristo fez foi impulsionado pelo amor. Se o que você faz não for impulsionado pelo amor, não tem valor de nada. A maioria daquela multidão estava seguindo ele somente por interesse. Uma grande parte daquela multidão lá na frente ia gritar, crucifica. A maioria das pessoas ia pagar o amor dele com o mal, ia pagar o bem dele com o mal. Ele sabia disso. E você também deve saber disso. Qual que é o combustível seu? O que te move? O que te leva a trabalhar para Deus?
Paulo escrevendo para Timóteo, ele disse: olha, se alguém ambiciona o episcopado, excelente obra deseja. A pessoa é movida por um cargo e quer um cargo na igreja. Paulo não incrimina essa pessoa. Ela diz que essa pessoa tem uma santa ambição. Mas, aí ele coloca um mas. O que te move na igreja? O que te move nesse mundo? Qual que é o combustível que você tem? Se o combustível é um cargo somente em si, não tem valor de nada. Mas se o combustível que te move é o amor, aí sim. Sabe por quê? Porque quando te pagarem com o mal, você não vai responder na carne. Cristo sabia que lá na cruz iam falar para ele: médico, cura-te a ti mesmo. Você fez tantas coisas por tantas pessoas, se você é quem falou, desce da cruz. Ele sabia disso. Ele sabia disso, mas assim mesmo, ele fez tudo o que fez, porque ele era motivado pelo amor. O amor que motivava ele. Se o amor não nos motivar, nós vamos desistir de tudo. Nós vamos nos escandalizar, nós vamos deixar tudo, entregar tudo e se tornar um desviado. Se não for o amor. Precisa ser revestido com o amor. Porque olha, é coisa dura, né? É coisa triste você fazer o bem para as pessoas e as pessoas te pagar com o mal. Então nós precisamos de nos revestir desse amor. No seu dia a dia, Jesus dava grandes demonstrações do seu amor. Ele multiplicou o pão porque amava aquelas pessoas. As pessoas estavam 3 dias com ele já, em um lugar distante, porque afinal de contas, o templo não abria a porta para ele, né? Jerusalém não abria a porta para ele. O templo não abria a porta para ele. Os sacerdotes não abriam a porta para Jesus. E Jesus tinha como templo o mundo. O teto, o céu era o teto dele. E o deserto era o tabernáculo dele. E ele estava em lugar deserto e a multidão já há 3 dias. E não tinha o que comer. Ele multiplicou o pão. Ele sabia e não negou e chamou a atenção do pessoal que depois veio atrás dele e falou: olha, vocês estão atrás de mim não por causa de mim mesmo, mas porque vocês comeram o pão e saciaram. Mas vocês não me querem. Mas mesmo assim ele multiplicou o pão sabendo que a maioria ali não tinha uma intenção pura para com ele. Mas assim mesmo ele fez. Você está pensando que o mundo tem boa intenção contigo e com a igreja? Não. O mundo não tem uma boa intenção. Mas siga o exemplo de Cristo e tenha como combustível para a tua vida o amor. O amor vai te levar longe, vai te levar em frente. Há outros tantos traços característicos da personalidade de Jesus que não temos espaço para descrever aqui. Ele foi sincero, perdoador, generoso, etc. Todos precisamos seguir esse modelo deixado pelo Senhor. Tópico 2. Métodos de liderança de Jesus. Afinal de contas, nós falamos da vida pessoal dele, agora nós vamos falar dos métodos, meios que nós colocamos tudo isso em ação. Não foi só a personalidade de Jesus que exerceu grande influência em seu estilo de liderança. Os seus métodos foram extremamente eficazes. Vamos analisá-los. A exemplo de vida. Qual que era o método? Qual que era a metodologia?
O seminário tem uma metodologia, a escola aqui tem uma metodologia. O culto tem uma metodologia, né? Tudo tem um método de se colocar em prática aquele projeto que nós temos. Qual que era o método de Cristo? Uma coisa importante que nós temos que colocar em prática. Exemplo de vida. Ordens e conselhos sem exemplos de vida não funcionam na prática da liderança. Não da liderança cristã. Esse negócio de manda quem pode e obedece quem tem juízo, é lá no mundo. Lá no mundo tem essa frase. Nas empresas tem essa frase. Olha, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então o chefe manda, a empresa tem uma norma e o camarada entra naquela obediência porque senão ele vai ser mandado embora. Na liderança cristã não é dessa maneira. Não é desse jeito. Na liderança cristã, a metodologia de Cristo é ser o exemplo. Não é aquele camarada que faz o projeto e chega para você, aqui está o projeto. Agora coloca em prática, se você não colocar em prática, você vai ser punido. Não. A metodologia cristã é a seguinte: Cristo faz e dá o exemplo. Não é uma teoria, é uma prática, onde ele faz e fala, faz porque eu fiz. Quando ele nos chama para a santidade, que você deve levar uma vida santa, não é somente uma teologia onde você aprende e decora. Quando ele fala que você deve ser santo, que você tem a obrigação de ser santo, ele está falando porque ele foi santo, ele foi tentado em tudo, porém não caiu em nenhuma tentação, não cometeu nenhum pecado. Então ele dá o exemplo. Ele te dá o exemplo, ele é o exemplo, ele é a pessoa que é o exemplo para você. E na nossa liderança cristã, nós devemos nos colocar como exemplo. Nós devemos ser o exemplo. Os que ensinam, mas não vivem o que pregam, foram condenados por Jesus como hipócritas. Aqui está escrito Marcos 23, não tem Marcos capítulo 23, tá? Marcos só vai até o 16, aqui é um erro de impressão, e o texto é Mateus. Mateus capítulo 23, o capítulo inteiro trata sobre o discurso de Cristo contra os fariseus e doutores da lei. Qual que era o problema dos fariseus? O que Cristo ensinou lá no capítulo 23? Ele ensina o seguinte, olha, quanto aos fariseus, tudo que ele manda vocês fazer, faça. Só não faça o que eles fazem. Sabe aquela frase lá? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Isso para o líder cristão não serve. Você tem que ter uma vida de retidão, onde você chega para a pessoa e fala, olha, pode seguir o meu exemplo, que eu dou um exemplo bom. Pode fazer o que eu faço, porque o que eu faço é da maneira correta. Não tem lugar para discurso vão na vida da pessoa que quer ser um líder na igreja. Para a liderança cristã, não tem lugar para o discurso de moralista. Você pode prestar atenção numa coisa, que quanto mais moralista o cara é, maior é o tombo dele. O camarada que manda e exige, você pode prestar atenção numa coisa. Geralmente o cara cai numa desgraça moral que não é fácil. O camarada que se coloca no púlpito como paladino da moral, é igual político, né? Você olha assim e fala, agora, olha, o camarada está com um discurso, agora vai. Agora... Aí o camarada fala, eu sou diferente de todo mundo. Eu aqui cheguei agora eu sou o Salvador. Meu amigo, geralmente a queda é grande. Cai numa desgraça moral.
O que os fariseus e doutores da lei faziam? Já tinha a lei de Moisés, que ser humano na terra nenhum consegue colocar em prática 100%, a não ser Cristo que obedeceu ela 100%. Mas só que eles não ficavam só nisso, eles ainda fizeram um código moral que ultrapassava a lei de Moisés. Uma vez o pastor Pedrosa me falou quantos artigos que era. Quantos artigos que é, Pedrosa? O resumo da lei de Moisés é 10, né? 366. Sabe, você pegar uma cartilha de moral com 366 itens, né? Mas eles faziam isso por quê? Porque eles mesmos não colocavam em prática. Sabe que o camarada, se não tomar cuidado, ele entra por esse caminho fácil. Ele vai criando leis. É como o profeta disse, né? É lei em cima de lei, é mandamento em cima de mandamento, é ordem em cima de ordem. E ninguém pratica nada, começando pelo que inventou a ordem. Mas isso não parece estatuto de igreja? Isso não parece as normas que se inventam aqui nessa igreja é diferente. Aqui é mais estreito. O negócio aqui é mais santo. Aqui a gente não aceita pecado não. E vai e faz uma lista, né? Aí você vai lá, aí começa a observar, começa a ver. Ninguém pratica nada daquilo que estão mandando. Hipócritas, fariseus, mandam os outros fazer, mas eles mesmos nem com o dedo quer mexer. Eu lembro que uma vez estava reunido o conselho e estavam criando normas. Aí um presbítero se levantou e falou: olha, toma cuidado com esse negócio de ficar fabricando lei. Porque vai baixando lei, daqui a um pouco nós mesmos estamos presos na lei. Porque é assim o negócio, os camaradas vão fazendo lei, vão inventando lei, e daqui a um pouco, o camarada fica 2, 3 dias em reunião para ver como é que vai driblar aquela lei. A lei que ele mesmo inventou. Agora eu lembrei um péssimo exemplo que o meu irmão contou, meu falecido irmão contou da igreja dele. O camarada lá, na reunião, se levantou e falou: olha, o nosso estatuto está muito brando para com os que cometem adultério. Não, isso é muito pouco. Tem que ser no mínimo 5 anos de gancho, camarada que comete adultério. E como ele tinha um grande poder lá dentro, colocaram a lei. Agora, a partir de agora vai ser 5 anos. Aí, de repente o camarada veio pregar ali em São João Cânico. Eu falei para o meu irmão: olha, rapaz, o camarada que veio aqui pregar, mas pregou muito bem, que coisa bonita. Ele falou: não, rapaz, esse camarada aí, ele era pastor nosso lá. Agora ele não está em tal ministério. Ele falou que está em tal ministério. Então, ele colocou uma lei lá, depois de um tempo ele caiu em adultério, e agora ele foi para outro ministério, porque lá ele não pode mais pregar. Lá ele não pode mais. Ou seja, ele criou a lei e deixou para os coitados obedecer. Aí um coitado que não tem nome na praça é obrigado a ficar 5 anos sem tomar ceia, enquanto ele foi pregar em outros lugares, tomar ceia em outros lugares. É fácil estar inventando lei para os outros, né? Está inventando fardo para os outros. É coisa fácil. É fácil apontar o pecado dos outros. O difícil é olhar para si mesmo e falar: não, peraí, eu tenho que começar a me punir, tenho que começar aqui, igual está escrito aqui, ó. Da mesma forma, os líderes têm que ser exemplo em tudo para a liberdade. Devemos nos tornar imitadores de Cristo para que não fiquemos reprovados. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27?
Alguém pode ler aí para nós? É muito importante. Alguém leia. Ouviram aí o que diz aí Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27? Antes de criar a lei para os outros, eu crio ela primeiro para mim. Aí eu coloco ela em prática para mim. Eu começo a praticar ela. O que ele faz? Ele subjuga o corpo. Ele entrega o corpo àquela lei. Se não é para fazer, eu vou começar o exemplo por mim. Eu não vou fazer o errado. Eu vou praticar o que é certo e depois eu vou chegar para a pessoa e falar para a pessoa fazer aquilo. Presta bem atenção numa coisa. Que Paulo ensina também que com a mesma consolação que ele é consolado, ele consola as pessoas. Eu passo por uma situação e quando chega lá na frente que eu encontro outro passando naquela situação, eu vou conversar com ele. Ele fala, não, mas não é possível, eu não consigo. Você consegue porque eu passei pelo mesmo problema e consegui. Com a mesma consolação que Deus me consolou, eu consolo a outra pessoa. Eu tenho bagagem, eu tenho experiência. Não é uma coisa que eu aprendi de maneira mecânica. Embora está cheio de lugar nas Escrituras que manda eu buscar o conhecimento, e eu devo buscar, mas esse meu conhecimento tem que ser também por experiência. Eu tenho que experimentar para levar para os outros. Eu experimentando, eu levo para os outros. Aí o 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz lá, sede, pois, imitadores de Deus, como eu sou de Cristo. Então ele era o exemplo. Sabe aquele negócio de você chegar assim no púlpito e falar, irmãos, não olha para mim não. Parece uma palavra boa, né? Parece que o camarada é humilde. Não olha para mim não. Se você não olhar para mim, você não vê um monte de defeito, mas olha para Cristo. Não, isso não está de acordo com o pensamento de Paulo. Paulo disse, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Deus. Imite a mim. Seja meu imitador. Eu tenho que me colocar como exemplo. Você tem que se colocar como exemplo. Jesus e os problemas de seus liderados. Então Jesus era primeiro, exemplo de vida. Agora Jesus e os problemas dos seus liderados. Todos que estão à frente de um grupo terão que enfrentar no dia a dia os problemas que surgem. Quanto mais o grupo cresce, mais os problemas aumentam. Vejamos como Jesus agiu com relação aos problemas que o rodeavam. Então, irmão e irmã, ser líder na igreja é enfrentar problemas. Não vai faltar problema para você resolver. E como que você vai fazer? Primeiro, Jesus mostrou interesse pelos problemas. Um dos gestos que deixa os liderados mais seguros é quando ele vê interesse de seus líderes pelos seus problemas. O Senhor Jesus não ficou à margem disso, mas demonstrou toda ternura e amor. Presta bem atenção, hein? Que aqui não é algo fácil de se resolver. Você já viu uma pessoa entrar na igreja e falar assim, olha, eu estou vindo aqui na igreja porque eu da noite para o dia fiquei rico e agora eu vim aqui para ajudar vocês. O camarada pode fazer isso em qualquer lugar, menos na verdadeira igreja. Porque na igreja, quando o camarada vem na igreja, ele vem como o último lugar de opção dele. Já percebeu isso? Começa pela nossa própria experiência. A igreja foi o último lugar que a gente foi recorrer. Tem gente que geralmente só vai para a igreja quando não tem mais jeito nenhum. Em primeiro ele foi no centro de macumba, ele foi no psicólogo, ele foi no médico, ele foi no monte de coisa. A igreja é o último lugar que ele procura. E quando ele chega na igreja, ele está todo arrebentado.
Então, problema na igreja nunca vai faltar, sempre vai ter. E qual que deve ser a nossa primeira atitude? Mostrar interesse, ser solidário. Você sabe que na maioria dos casos você não tem resposta? Na maioria dos casos que chegam para nós, nós não temos resposta, não temos como ajudar, não temos nada. Olhe para Pedro e João subindo para o templo na oração. Eles estavam indo fazer o quê? Orar. E eles veem um problema lá diante deles, que era o homem pedindo esmola. E eles tinham esmola para dar? Não tinham. Pedro e João não tinham nada. 3 anos sem trabalhar, dependendo do alimento que as mulheres ricas levavam para eles. E agora Cristo tinha sido crucificado, a situação tinha ficado pior. Porque se o líder sai de cena, a situação piora. E eles olham e falam, olha para nós. E o camarada olhou e falou, agora eu vou receber uma esmola muito grande. Agora eu vou sair daqui bonito. E eles falam, olha, a gente não tem nada. Mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Presta atenção, em si mesmo você não tem condições de resolver nada. Sabe qual foi o maior conselho que eu já ouvi na minha vida de um pastor? Pastor Paiva. O maior conselho que eu ouvi dele foi esse: olha, o seu caso eu não sei nem o que falar, nem o que dizer, e não tenho o que fazer no seu caso. Foi o maior conselho que eu ouvi, porque o camarada foi sincero. O camarada não foi fogo puro, porque o fogo puro tem solução para tudo. Não, ele não foi, ele foi na humildade. Olha, eu não tenho o que falar, o que dizer para você, não sei o que falar, não sei o que dizer. A maioria dos casos você não tem solução. Mas se você voltar no começo da lição, começa a solução. O começo da lição é dependência de Deus. A continuação da lição é oração. Aqui você tem que pelo menos mostrar interesse na pessoa. Você tem que pelo menos, olha, vocês já leram o livro de Jó? Com certeza já. Jó, quando ficou naquela situação lá, o que aconteceu? Vieram uns amigos que se condoeu dele. Vieram para visitá-lo. Primeira atitude boa. O camarada saiu de longe e foi visitar Jó. Hoje nem isso se faz, né? O camarada ficou ruim, misericórdia, né? Eu é que não vou lá. Não, tomaram uma atitude. A segunda atitude que os amigos de Jó tomaram: chegaram lá e ficaram um bom tempo em silêncio. Que bênção, rapaz. Mostrou interesse e ficou em silêncio. Estava indo bem. Quando abriram a boca, começou a chutar o balde, começou a chutar a barraca. Chutou o balde, estragou tudo, um negócio que ia tão bem. Aprenda a ter discrição, seja discreto. Vieram até você e confiaram um problema para você. Não conte para o vizinho. Vai formar uma fofoca danada. Aprenda que nesse caso aí, quando não se tem solução, a primeira atitude é ficar quieto. Já está com dó, já está lá emprestando o ouvido, já é uma grande coisa. O interessante é que hoje na igreja é o seguinte, hein? A pessoa tem um problema grave, ele vai ter que pagar um psicólogo. Porque se ele contar para alguém na igreja, alguém da igreja vai contar para o vizinho vai contar para o vizinho, o outro vizinho vai contar para o vizinho, e dali um pouco a torcida do Corinthians inteira está sabendo do problema do irmão. E ninguém resolve nada. Enquanto os amigos de Jó ficaram quietos, o negócio ia bem. Então começa pela discrição. Leva para a oração.
Porque não, você tem que mostrar interesse, mas eu e você não vamos resolver 99,9% dos problemas de ninguém. Quem vai dar a solução é Deus. Em oração, buscando a Deus, nós vamos ter solução. Infelizmente, hoje em dia, você não tem ouvido nas igrejas. Você tem que pagar psicólogo. Você vai lá pagar psicólogo, porque pelo menos o psicólogo não sabe onde você mora e não conhece o seu vizinho, né? Porque é um problema sério. Mostrar interesse. Dê uma orientação certa e segura. Precisa aprender a dar conselho. Ó, já citei. Com a mesma consolados, nós consolamos as pessoas. Nós passamos por dificuldade, passamos por problemas e aprendemos a ter a resposta certa. Cristo nunca deixou ninguém sem a resposta correta. Cristo chamou atenção na hora de chamar atenção, falou a verdade, não encobriu a verdade, não vai com bajulação. Mesmo que essa verdade vai te levar para a cruz, mas não podemos faltar com a verdade. Quando precisou de falar a verdade, ele falou. Se doeu, doeu, mas ele falou, não deixou de falar, mas ele sempre deu o exemplo. Cercados pelos problemas do dia a dia, as pessoas procuram seus líderes para que obtenham respostas satisfatórias. O Senhor Jesus sempre orientou os seus discípulos. Uma vez surgiu uma discussão sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. Jesus responde: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Olha só, que essa resposta dele aqui não agradou os ouvidos humanos, mas ele deu a resposta. A resposta não falta. Nós temos que procurar, então, ter sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento, a gente decora um monte de coisa nas escrituras, aprendemos todo dia nas pregações, na escola dominical, mas sabedoria é algo diferente. Sabedoria é a capacidade de colocar em prática esse conhecimento. Tem gente que tem um grande conhecimento, mas não tem nenhuma sabedoria para colocar esse conhecimento em prática. Você veja que nisso daqui, não dá para trazer uma fórmula decorada para você. É aquele negócio, ó, o médico fala assim, olha, cada um eu tenho que examinar individualmente. Porque o remédio que serve para o irmão Valdivino não é o mesmo remédio que vai servir para Marluce. Não é o mesmo remédio que serve para Marluce que vai servir para a irmã Lourdes. Cada um tem um organismo, cada um tem um organismo diferente do outro. Um é de um jeito, outro é de outro. Então, não é a mesma palavra para todos. Olha, a pessoa tem que ter sabedoria para estar orientando e aconselhando. Ser conselheiro precisa ter sabedoria. Porque a sabedoria pega o conhecimento e aplica na vida de cada um de maneira correta. Então, tudo isso aqui que ele está falando aqui, que Cristo fez, mas você não pode levar isso como um papagaio. Porque essa palavra para esse não vai ser a mesma para aquele outro. Cada conselho pastoral é diferente de indivíduo para indivíduo. Tem que ter o tato, a sabedoria. E quando você se depara com esses problemas, você tem que ter sabedoria e ser discreto. Tem que manter o segredo. Alguém contou um problema para você, não é para você depois servir de testemunha contra ela. Porque está cheio disso, né? O camarada vai contar um problema, aí depois lá na frente, misericórdia, né? Ensinou a levar os problemas a Deus em oração. Então, no Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o remédio aqui para mim é que eu tenho que levar tudo em
oração. Que Deus, mesmo que pareça tardio para conosco, Ele mandará a resposta. Mesmo que a gente ache que está demorando, que não tem mais jeito, tem coisa que a gente já colocou até no esquecimento, mas a resposta vem. E nós temos que acreditar nisso. Tópico 3. Jesus preparou líderes. Uma das grandes lições que temos do estilo de liderança de Jesus diz respeito à sua preocupação em deixar líderes aptos para o sucederem. Ele sabia que seria crucificado e voltaria para o Pai. Portanto, sua obra precisaria ser continuada por outras pessoas. Ele escolheu 12 apóstolos. Aqui agora o autor vai colocar uma coisa que o escritor aos Hebreus cita lá os Salmos, né? Falando sobre o sacerdócio e a substituição do sacerdócio. Ele diz sobre os sacerdotes: eles como roupas se envelhecerão e como vestidos serão mudados. Isso fala do quê? Da brevidade da vida, né? A nossa vida é tão curta. A nossa vida é tão curta. Conversando com o presbítero João Evangelista, ele fala assim: olha, eu entrei na liderança e entrei como todos entram no presbiterato. Não sabia nada e fiquei 2 anos aprendendo. Depois que ele ficou 2 anos aprendendo, ele não quer ser mais presbítero. Aí eu falei para ele: isso a gente leva um tempo para aprender e depois, quando aprende, fala: misericórdia, aonde que eu fui cair, né? Aonde que eu fui entrar? Como diz a moçada, aonde que eu fui amarrar meu burro? Aonde que eu fui parar? Né? Porque você leva um tempo para aprender. Depois que você aprende, só que aí você não pode desistir, você não pode desanimar. Aquilo que você aprendeu, você tem que passar para os outros. Por quê? Porque a vida é breve. A obra tem que continuar. A obra não depende de mim e de você. Nós apenas passamos por essa obra. Temos que fazer o melhor possível, fazer e fazer bem feito, e ensinar os outros que estão vindo. Ensinar as pessoas que estão chegando. O interessante é que alguém fez uma comparação correta, com os animais. Quando você introduz um animal novo no pasto, aqueles antigos do pasto, geralmente, recebe bem. Recebe bem o animal que está sendo trazido. É cabeçada, dá uma surra no coitado que está chegando, né? Os animais fazem isso. Enfim, você está chegando aqui agora, você vai tomar o meu lugar, hein, Vino? Cabeçada em você, hein? Quê? Esse cara chegou aqui para tomar o meu lugar. É igual o Herbert falou ontem. Ensinar e ensinar o cara para ficar no meu lugar. No caso, Elias ensinando Eliseu, né? Deus falou para ele: olha, unge lá o outro lá para ser rei. Bom, tudo bem, esse é bom. Mas agora unge Eliseu para ficar no seu lugar. Ih, rapaz, agora é ruim, agora ficou ruim, é para ficar no meu lugar. Você apenas está de passagem. Eu e você estamos apenas de passagem. Precisamos ensinar os outros e não dar cabeçada. Voltamos no texto do interesse. Mostre interesse pelas pessoas, comece a ajudar a pessoa e não tenha medo dele tomar o seu lugar. Porque o seu lugar é o seu lugar, vai chegar um momento que tem que ser igual o jogador de futebol, de pendurar a chuteira. Não, eu não vou de pendurar a chuteira de jeito nenhum. Vou continuar jogando até o resto da vida. Não funciona. Não funciona, não dá certo. Tem que passar o bastão para frente, né? Tem que ensinar. Cristo ensinou e nós devemos também partir para o ensinamento. Paulo escrevendo às irmãs,
que as irmãs experientes ensinem as mais novas. Né? Não é isso? E aí, você ensina, mas ninguém quer aprender? Cristo já deixou o exemplo. Ninguém quis saber do ensinamento de Cristo, mas ele não deixou de ensinar. Mas no fim Cristo disse, olha, tem alguém que vai guardar a minha palavra, porque vocês têm guardado, e alguém vai guardar a palavra de vocês também. Embora pareça inútil, mas não é inútil. Sabe por quê? O que é impossível ao homem é possível a Deus. Você simplesmente faça a sua parte, que com certeza a parte de Deus será feita. Afinal de contas, Noé pregou durante um bom tempo, e pregou com um exemplo de vida, que ele não era discurso, era pregação na prática. Ele foi fazer a arca, e salvou 8 pessoas, mas não salvou ninguém, né? Mas salvou os 8 que era para salvar. Jonas não queria salvar ninguém, pregou e salvou uma multidão. Que coisa interessante, né? Jonas não queria salvar ninguém não, rapaz. E o interessante é que a pregação de Jonas era de destruição. E Jonas fez torcida para acontecer a pregação dele, que ele não queria salvar ninguém, e salvou uma cidade inteira. Sabe? É isso, mano. Aquilo que Deus determinou da palavra dele, ela vai se cumprir. A nós compete apenas levar a palavra, porque na realidade o evangelho é uma espada de 2 fios. Ela tanto salva como condena. O evangelho salva e condena. Nós apenas anunciamos o evangelho. Nós apenas levamos o evangelho. Então ele escolheu, ele treinou os apóstolos durante 3 anos. Não foi fácil não, hein? Já pensou? Você treina, e quando chega lá no último discurso, que é o último discurso de Cristo, está lá em capítulo 13, 14, 15 e 16, né? E chega no último discurso, o apóstolo faz a pergunta, mas a gente não sabe. A gente não sabe para onde você vai, a gente não conhece o caminho, a gente não está entendendo o seu linguajar, né? Era para chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Ensinei vocês 3 anos e vocês ainda não sabem. Está parecendo que quanto mais aprende, mais burro fica. Está parecendo, mas não, você não coloca nada nessa cabeça, rapaz. Mas, Felipe, eu estou com você há tanto tempo e você não me conhece, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Poxa, né? Mas os camaradas difíceis de aprender, né? Como diz o pastor Pedrosa, estou ensinando há tanto tempo, né, Pedrosa? Mas, não somente não aprende, mas ainda me manda embora, né? Me rejeita o meu ensinamento, rejeita o meu conselho. Mas fizeram tudo isso com Cristo, mas ele garantiu que vai ter gente que vai guardar. Vai. Não é em vão, não. Não é em vão. Você não vê, mas é aquilo que Deus falou para Elias. Elias, não sobrou só você não. Você não é a última bolacha do pacote não. Tem mais gente. Tem mais gente. Então Jesus também capacitou. E aqui tem uma coisa que nem eu e nem você vai fazer, mas Jesus faz. Jesus capacita, amém? Que Deus te abençoe.